E galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Marcos Braz aqui, a entrevista que ele deu coletiva e falou mais sobre a situação do Cebolinha. Acho que deu treta aqui com o Atlético Mineiro. E o Marcos Braz, cara, eu tava pensando aqui, eu já falei isso outras vezes aqui no canal, mas ele é idêntico, mano, ele é idêntico, sem brincadeira, ele é idêntico ao Fisk. Wilson Fisk, o rei do crime, tá ligado? Esse cara aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. Caraca, brother, na moral. Ele é idêntico, mano. Parece um magnata careca, meio grandão assim. Enfim, bora dar uma... Só uma observação rápida antes de começar o vídeo. No dia de hoje, então, poderiam estar esperando alguma possibilidade de alguma proposta. Pelo fuso horário, né? Lá já fechou, que já está quase fechando, mas não teve nenhuma resposta em relação à nossa proposta. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde. Ele começou falando do Cebolinha já? Publicadas sobre a proposta do Flamengo ao Manchester para ficar com o André. Ah, tá. Ele tava falando do Andreas, né? Beleza, primeiro que ele falou foi do Andreas. Recentemente, o empresário... Resposta em relação à nossa proposta. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Braz. Recentemente, o empresário de Léo Pereira admitiu que o jogador tinha interesse em se transferir para o Cruz Azul, onde receberia 3 vezes mais. Você não acredita que a manutenção de um atleta que tinha o desejo de sair não possa causar uma queda no rendimento? Mas o problema é que a proposta que saiu em toda a mídia é mentirosa, ela não procede. A proposta não era 5 milhões de dólares para o Flamengo, era mentirosa. Sistematicamente, durante esses 2 anos aqui, até acho que isso está atrapalhando a carreira dele um pouco. Vem com proposta, vem com algumas análises de suposições, mas no papel não tem nada. Então, eu quero deixar claro que esta proposta de 5 milhões de dólares na parte do Flamengo livre é mentirosa. Rafael Melo, Pistola, canal hein? Rafa Melo. Boa tarde, Começou a Braz. ficar Você pistola. costuma dizer que a estratégia do Flamengo é esperar a janela fechar. Há alguma previsão de viagem para a Europa? Algumas janelas fecham hoje e a de Portugal fecha quarta. Não, eu nunca falei que a estratégia do Flamengo era esperar a janela fechar. Nesse ano, que é um ano atípico, em relação à nossa janela também, em função de a gente achar que deveria esperar o técnico, a comissão técnica nova, contratada, ter tempo para canalizar seu elenco, treinar seu elenco e aí, assim, falar para a gente quais seriam as demandas, é que a gente tratou de escolher essa estratégia. E é isso que a gente esperou. Não tem nada hoje, não Faz tem sentido, nenhuma né, viagem marcada para a Europa, minha e do Bruno, não tem nada sequer reservado, até porque... Não tinha um papo lá que o Asmar falou que sexta-feira o Marcos Braz estava saindo para Portugal contratar o Cebolinha? A gente está esperando outras situações para que a gente possa viajar, mas não tem nada marcado ainda. Isabelle Costa, S1 Live. Boa tarde, Braz. O Flamengo apresentou alguma proposta pelo Cebolinha? Existe alguma ação por parte de vocês para ter o atleta? Não, o atleta é um atleta que interessa ao Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta. Um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. Até porque, mas o atleta já prestou serviço no clube que está, então esse número iria abaixar consideravelmente. Mas a gente não fez nenhuma proposta oficial, não botamos absolutamente nada no papel. O que a gente fez é com calma, com cuidado, saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil, se os empresários entendem que seria uma opção de estratégia de carreira, seria uma boa opção voltar para o Flamengo. Todos sabem que foi um atleta de seleção brasileira, existe a Copa do Mundo no final do ano,
Sei lá, eu acho que todo atleta que entrou em campo pela seleção brasileira nos últimos 2 anos, 3 anos, acredita que possa ser chamado. Eu vou te falar, esse é um bom argumento, hein, mano? Eu vou te falar, cara, esse é um bom argumento, cara. Ele sabe o que tá fazendo, né, mano? A gente sabe que o Marcos Braz, ele sabe negociar, né, mano? Ele sabe aproximar lá do empresário do jogador. Um final de ciclo para um torneio como esse. Então, eu acredito que isso aí possa ser um dos pontos em que faça a pessoa, pelo menos pensar num retorno para o Brasil. Mas não tem nada, a gente ainda não tem nada definido, decidido, e é um jogador que até disputou um jogo importantíssimo no sábado. Infelizmente perderam a final, mas é isso. Em que interessa, sempre interessa bastante tempo, mas muito difícil. Raiza Simplício, gol. Braz, tem posições prioritárias que vocês pretendem qualificar o elenco? Pode abrir quais são? Não, tem as posições prioritárias, mas por razões óbvias eu não posso abrir, até em respeito dos jogadores que estão nessa posição hoje aqui no Flamengo. Gustavo. Pergunta, né, mano? Ia falar assim, não, imagina se o Marcos Braz vai chegar e vai falar assim, não, realmente, o Paulo Souza falou pra mim que o Rodinei é um animal monstruoso e que eu tenho que contratar um lateral direito, entendeu? Vocês acham que o Marcos Braz vai cantar essa mesmo no meio da entrevista? Henrique dando choque. Braz, o Flamengo vai contratar um goleiro? O Flamengo tem o Diego, tem o Hugo, tem 2 que entraram agora nessa oxigenação que teve ali na posição, mas não tem nada delineado aí para a gente fazer qualquer tipo de contratação como prioridade nessa posição. Sidão Marinho, Litoral News. Braz, o Flamengo busca jogadores para a parte defensiva? O mercado brasileiro é uma opção? Não, a gente sempre olha para o mercado brasileiro, até em alguns momentos perguntaram por que a gente também não olha para o mercado sul-americano. A gente olha o mercado brasileiro, sul-americano, a gente não tem qualquer tipo de preconceito. Ao contrário, quando você contrata jogadores aí para essas posições, uruguaios, argentinos, eles sempre tiveram uma história enorme no futebol. Mas não tem isso, não tem nada, sempre é uma possibilidade, mas hoje não tem nada aqui, não tem nada em andamento. Matheus Dantas, lance. Braz, boa tarde. O Flamengo fez melhorias no luso brasileiro e havia decidido atuar no estádio enquanto o Maracanã segue em reforma. O que aconteceu para o clube mudar de ideia e decidir mandar as próximas partidas no Raulino de Oliveira? Isso aqui eu não quero saber, não. Esse assunto. Júlia Malak, Diário do Fla. Como o Flamengo está acompanhando essa indecisão sobre o local da final da Supercopa? O que você responde quando dizem... Acho que foi agora que ele falou do Atlético Mineiro, né? Que em alguns estados o Flamengo terá maior torcida que o Galo. Eu acho que isso aí está sendo um pouco mal compreendido por algumas situações. Essa competição é uma competição da CBF, a priori está marcado ainda para Brasília. Essas informações que a gente tem. A gente tem que analisar sempre a situação da Covid, que elas existem sinalizações de governos que são mais tranquilos em relação a isso, outros que que são mais duros em relação a isso, até em função do que se está passando no momento, né? Se você está numa ascensão de contaminação ou não. Mas em relação à maioria da torcida do Flamengo, eu acho que se for jogar ver dessa maneira, muito provavelmente a gente não poderá jogar no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do Brasil o Flamengo vai ter a maioria. Então, assim, você lançou a braba, né, mano? Não sei qual é o objetivo, nem sei quais foram as interpretações em relação a essa tese, mas
dia 20 parece que está marcado, não será postergado e já a gente vai saber onde é que a gente vai jogar e com certeza o Flamengo terá a maioria. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar é outra situação. A maioria eu tenho certeza absoluta que vai ter. É simples, né? A vida é como ela é. Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Roquete Pinto. Boa tarde, Braz. Temos acompanhado o trabalho intenso da comissão técnica e dos jogadores nessa pré-temporada. Como tem sido a sua percepção em relação a esse trabalho da comissão e como os jogadores têm correspondido? Desde o primeiro momento que eu e o Bruno, a gente optou por um técnico europeu, com a comissão técnica europeia, a gente sempre teve os entendimentos de saber como são os treinamentos. A gente teve um técnico aqui para trás que era muito intenso, o técnico atual, o Paulo, também é muito intenso, comissão técnica altamente qualificada e está dentro aí do que eu e o Bruno, principalmente, a gente sempre teve a certeza de que esse caminho era um caminho com o norte que a gente acredita chegar onde nós queremos chegar. Obrigada, então. Marcos Braz, Bruno Spin. Podia ter falado um negócio assim, eu queria que desse mais chicotada no treinamento, irmão, na moral. Porque é isso, né, pessoal? O treinamento do Paulo Souza é uma doideira. Mas enfim, cara, é isso, pessoal. Legal aqui a entrevista do Marcos Braz. Falou um pouco mais sobre o Cebolinha, sobre o Galo aqui, sobre o Atlético Mineiro. Também deu aquela alfinetada. E é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele seu like aí no final. Não esquece, por favor. E é nóis. Valeu e até o próximo.